Olá, graça e paz. Eu sou a missionária Mirza, sirvo aqui na Finlândia e nós estamos com mais um encontro de missões com refugiados. Ele agora é mensal, todo segundo sábado de cada mês, 9 horas de Brasília. Nós temos a oportunidade de termos painéis de missionários que trabalham diretamente com refugiados nesse campo da Europa. Hoje nós vamos ter um convidado, que é o pastor Edberto. O pastor Edberto, ele representa duas organizações, que é a Missão Mais, que é a missão de apoio à Igreja Sofredora, que é muito conhecida no Brasil, e a Voz dos Mártires. Tá? Então, hoje ele vai ter a oportunidade de falar sobre a integração de refugiados na Europa e sobre a situação da Igreja Sofredora. Mas antes de falar com o pastor Edberto, eu quero contar para vocês um testemunho, tá? Porque eu sou enxerida e eu gosto de contar testemunho. Em 1900 e bolinha, faz muito tempo, isso acho que uns 8 anos atrás, eu estava na organização missionária que eu faço parte, lá em Fortaleza, e eu fui ouvir o testemunho de alguns jovens que tinham ido para a Europa para fazer um impacto evangelístico, e eles tinham tido a oportunidade de conhecer refugiados. Até aquele momento, eu nunca tinha pensado na Europa como um campo missionário, e muito menos refugiados. E aí o irmão começou a falar que ele conheceu um homem do Iraque, que esse homem do Iraque tinha fugido do seu país porque ele queria ser batizado. Então, isso foi algo muito, muito impactante. Eu lembro que eu chorei muito na hora, mas guardei no meu coração aquilo. E ali foi o meu chamado missionário para a Europa. Ali foi o chamado que Deus me deu para trabalhar com refugiados. Então, esse tema que o pastor Edberto vai falar hoje conosco é um tema realmente que fala muito ao meu coração. Eu tenho certeza que todos nós vamos ser muito edificados pela vida desse homem de Deus. Edberto, fique à vontade. Meu nome é Glauber Destro, eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Olá, minhas irmãs, meus irmãos, como vão? Tudo bem? Para mim é um prazer muito grande, né, estar aqui e partilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito, não é? E daquilo que nós temos visto, e por isso nós estamos muito felizes, né? Fico muito feliz, né, de estar aqui a estar servindo o Ministério Missões na Europa, né? Já tem muito tempo que eu sigo e para mim é um prazer muito grande e agradecer mais uma vez o convite. E pronto, a minha oração também é que nós tenhamos um tempo abençoado aqui, um tempo de partilha, um tempo em que a gente possa também aprender um com os outros, não é? Creio que todos nós aqui também trabalhamos com refugiados ou conhecemos a causa, não é? Então isso faz muita diferença, não é? E então espero, não é, que a gente tenha esse tempo agradável aqui e não tenho dúvida que isso acontecerá. Bom, como a irmã Mirza disse, não é? Nós trabalhamos, eu e minha esposa, eu sou casado, tenho 2 filhos, a Priscila, minha esposa, e temos a Valentina de 11 anos e o Pietro de 7. Né? Trabalhamos sempre com a mesma organização. Hoje eu estou em Portugal, já tem 2 anos, mas passei 10 anos também na Itália. Então, depois de 10 anos na Itália, viemos a convite da Voz dos Mártires Portugal para ajudá-los aqui e unir forças. E trabalho também com a Missão Mais. Né? Então, tem um trabalho local aqui em Portugal de amplificar a voz da igreja perseguida, né? E também tem uma colaboração aqui com a igreja local, onde nós servimos também, que atua com refugiados, né? Refugiados de muitos lugares, a maioria, até a guerra da Ucrânia, eram irmãos da África e do Oriente Médio. Irmãos e não irmãos, né? Aqui acolhemos também pessoas sem ser cristãos. E depois da guerra da Ucrânia, a gente tem acolhido também aqui, já temos em torno de a igreja tem acolhido mais de 80 ucranianos aqui em Portugal, né? Aqui em Lisboa. E a gente tem servido também
com aquilo que Deus tem nos dado. E também passamos por um período de 6 meses trabalhando com refugiados da Ásia, do Sudeste Asiático, né, na Tailândia. Moramos também por 6 meses na Tailândia, trabalhando com refugiados cristãos perseguidos que fugiram lá para a Tailândia, a maioria do Paquistão e também do norte da Índia, né, pessoas que fugiam para lá. Pronto, é isso, né? Então, eu trouxe também algumas fotos para partilhar também alguns testemunhos, né? E a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Eu sou advogado também, né? E uso a habilidade que Deus me deu para poder ajudar, né, e servir os refugiados, né? Então, por muito tempo lá na Tailândia eu trabalhei como consultor jurídico da organização, então ajudava aos refugiados, né, a obterem o status de refugiado, né? E na Tailândia a mesma coisa. Então na Tailândia tinha também um objetivo mais de entender, não é, a realidade jurídica daqueles refugiados, né, que se encontravam ali, para que então a missão desenvolvesse um protocolo de ajuda legal específico, né? Aqui em Portugal, os refugiados que a gente atende, aqui os refugiados já têm uma outra realidade, né? A maioria deles vem para cá, como Portugal não é a porta de entrada para refugiados, né? Então nós recebemos refugiados que já vieram com status de refúgio reconhecido. Portugal tem uma parceria com as Nações Unidas para acolher refugiados. A maioria é provenientes do Egito, né? Então eles passam todo o processo, não é, de reconhecimento do status de refugiado e chegam aqui já seguros, não é, dentro de um programa de acolhimento. Então a gente trabalha muito mais na área de integração, que inclusive é a parte mais difícil, né? Quem trabalha com refugiado sabe que a integração é a parte mais complicada, mas pelo menos eles estão mais seguros, com uma ajuda financeira, com casa, não é? As crianças já com todo um programa governamental para que eles então tenham um mínimo de estrutura, né? Pois é isso. De todos esses tempos, não é, que trabalhamos com refugiados, como nós estamos aqui a falar de cuidar de refugiados, não é, na Europa, eu tenho 2 fotos aqui no início que são relacionadas ao nosso tempo na Tailândia, né? Então a gente pode passar rapidinho elas, né? Então, eu coloquei uma foto de um centro de detenção para imigrantes, né? E também as 2 fotos, né, são relacionadas aos centros de detenção para imigrantes. A Tailândia ela não é signatária dos tratados de refúgio, então isso quer dizer que eles tratam os requerentes de asilo como imigrantes ilegais. Eles vão para lá, né, fugidos para lá, porque Bangkok é a sede das Nações Unidas para o Sudeste Asiático. E pronto, eles vão para lá por conta disso, né, na expectativa de ter celeridade no processo, de terem o status de refugiado reconhecido, mas como a Tailândia ela não é signatária, esses irmãos acabam caindo num limbo jurídico e passam o tempo que eles passam a esperar o processo, né, eles já caem na ilegalidade lá, e eles são muito severos com a questão de migração. E pronto, eles caçam mesmo as pessoas nas ruas, nas casas, né, invadem as casas. E a gente tem algumas experiências dentro do centro de detenção lá, não é, que íamos lá visitar os irmãos e pronto. Esse tempo aí já é um tempo já na Itália, né? Nós trabalhamos com refugiados desde 2013 na Itália, né? Nós chegamos na Itália em 2010 e eu tinha um ministério pastoral, um ministério com igreja local, não é? Trabalhava com a igreja, eu sou batista, né? Então trabalhava com a igreja batista italiana, mas só que nesse período estourou, não é, aquela crise migratória na Itália, não é, os barcos chegando na Sicília, e os irmãos devem ter visto isso várias vezes nos jornais, né?
E isso entregou muito, impactou muito eu e minha esposa, não é? De ver assim, nós estávamos ali vendo tudo aquilo acontecer. Nós não estávamos perto da onde era o local de desembarque, né, que é a Sicília. Nós ficávamos no norte da Itália, mas ao mesmo tempo aquilo impactava o país, né, de uma forma geral. E então nós começamos a orar para ver, né, nós falávamos: Deus, olha, nós estamos aqui, nós queremos servir e estamos dispostos, não é, a fazer alguma coisa, nos ajude a sermos úteis e tudo mais, não é? Então Deus começou a nos movimentar, não é? E começamos a conhecer. Minha primeira experiência com refugiados lá na Itália foi com um orfanato, não é? Como sabemos, existe um fluxo de crianças não acompanhadas muito grande cá para a Europa, né? E isso é um motivo de muita preocupação, até porque muitas crianças simplesmente desaparecem, né? E fruto de sequestro, não é? De tráfico humano para várias coisas, né? Desde pedofilia, para alimentar a pedofilia ou tráfico de órgãos, enfim, uma situação muito macabra, mas é o que acontece. E então eu pastoreava uma igreja em Milão já nessa altura e comecei a trabalhar como voluntário de um orfanato que acolhia crianças refugiadas. E pronto, e ali começou a nossa caminhada com cuidado de refugiados. Depois a nossa missão nos transferiu para uma outra localidade na Itália, não é? E ali trabalhávamos, o nosso objetivo era plantar uma igreja numa cidade, que era na cidade de Rimini, né? Uma igreja batista em Rimini, e junto com outros missionários, né? Talvez os irmãos conheçam, o pastor Fabiano Nicodemo, tudo, né? Mas só que ao mesmo tempo nós tínhamos já no nosso coração cada vez mais, né, a causa dos refugiados a crescer no nosso coração, de uma forma em que depois de um ano que nós estávamos ali naquela localidade, não é, a servir e começar o trabalho que inclusive já era uma realidade lá naquela cidade, na cidade de Rimini. Nós então saímos da missão que nós estávamos e então conhecemos a mais, né? Voltamos para o Brasil, trabalhamos e fizemos alguns cursos, né, para ainda mais servir a causa dos refugiados, e depois voltamos para a Itália, e nesse período também tivemos o tempo onde estivemos na Tailândia, né? Então, em 2017, começamos um trabalho, um ministério de tempo integral com refugiados, né? Minha esposa, ela é psicóloga e ela é especialista em saúde mental de imigrantes e refugiados, né? E pronto, e temos desenvolvido projetos no cuidado integral de refugiados, né? Essa foto que os irmãos estão a ver aí, eu estou de terno e gravata, foi uma foto que eu tinha saído por isso que eu estava assim, né? Eu não ando assim, eu sou muito mais informal do que formal, por incrível que pareça. Mas estávamos esses irmãos todos são refugiados, né? A maioria do Paquistão, tem um irmão do norte da Índia também. Eu estava assim desse jeito porque tinha ido para o tribunal, né? De manhã bem cedo, numa cidade longe da minha, que era Trieste, para poder acompanhar um caso de um irmão também que estava precisando de uma apelação, né? Tinha sido negado o status dele de refugiado. Então fomos lá ajudá-lo para que ele pudesse então ter o estatuto de refugiado reconhecido. E o irmãozinho que está ali deitado, né? Soubemos que ele estava doente, então fomos ali visitá-lo, né? Orar com ele, tudo, né? Esse irmão, inclusive, que está sendo deitado, ele tem uma história muito interessante, né? Talvez seja o primeiro testemunho que eu possa contar aqui, né? E eu vou só mudar o nome dele, né? Vou colocar o nome dele como João, tá? Até porque a família dele ainda se encontra no país dele,
né? E é um país muito, né? O Paquistão é um país está entre os 5 mais perseguidores do mundo, né? E pronto, esse menino, esse rapaz, né? O João, ele era um universitário, estudava economia, né? Em uma das maiores cidades lá do Paquistão. A cidade, ele é de uma região, né? Ele morava, né? Numa região assim montanhosa do Paquistão, fronteira com o Afeganistão, uma região muito perigosa, né? Até porque os talibãs há muito tempo, não é, tomam conta daquele lugar. Mas só que o que acontece? O João ele estava no último ano da faculdade e ele era muito bom aluno, tinha ótimas notas e apareceu uma oportunidade dele fazer um mestrado no exterior. E o fato dele ter aplicado, não é, o formulário para concorrer, só para concorrer à vaga né, do mestrado, ele foi perseguido, né? Um professor extremista achou um absurdo um cristão concorrer em pé de igualdade com um muçulmano, né? E imagina, com possibilidades, inclusive, de vencer, não é, a concorrência. Então ele simplesmente arquitetou um plano com outros alunos, né, da classe do João, e perto da Páscoa, né, um dia antes da Páscoa, esse professor então abordou o João e com outros alunos no pátio da universidade e convidaram o João para uma festa religiosa, e o João agradeceu o convite, mas disse: olha, eu agradeço, mas amanhã eu tenho uma festa na minha igreja, é Páscoa, então nós vamos celebrar. Obrigado pelo convite, mas não vou poder ir. E depois dessa negativa, o professor e os outros alunos começaram a espancar o João de uma forma tão brutal que eles imaginaram que eles tinham matado mesmo o João, com tanta violência, né, que tinham agredido ele. Então pegaram o João, jogaram o corpo, né, do João na mala do carro e então eu creio que eles devem ter pensado: a primeira igreja que a gente vê, a gente joga o corpo do João na frente e eles, né, enterram o João, né? Só que o João não tava morto, né? Ele estava mesmo só inconsciente. E jogaram mesmo o corpo dele na frente da igreja. Aquelas pessoas nunca tinham visto, perdão, o João na vida. Pegaram o João, colocaram para dentro da igreja. O João não podia mais, óbvio, né, ir ao hospital, porque, afinal de contas, ele um contexto ainda mais do Paquistão, como a gente sabe, é um contexto onde vigora a Sharia, né? Dá um bom dia aí para a irmã Sônia que está chegando. E a Sharia, não é, tem a lei da blasfêmia. E os muçulmanos, até por conta da perseguição religiosa, eles se aproveitam, não é, ainda mais dessa severa lei. E aí o que acontece? Geralmente, quando tem coisas como essa, eles fazem as coisas com os cristãos e depois eles vão eles vão às delegacias e pronto, relatam coisas que que não existiram, né? E de fato inventaram uma história que o João tinha queimado um Corão dentro da sala de aula, né? Então assim, o João estava já com uma queixa-crime e também um pedido de busca e apreensão, né? E uma prisão já decretada. E eles também foram na mesquita, né? Enquanto o João estava sendo cuidado pelos irmãos daquela igreja, e foram para o imã, e lá existe um documento chamado Fatwa, que é um documento assim que em Urdu, né? Traduzindo para o português, quer dizer cumpra-se. E é como se fosse aqueles documentos do faroeste, né? Que procura-se, né? Que eles colam na parede, né? Com a foto da pessoa. E é exatamente assim. Lá eles colam esse documento nas paredes lá da mesquita ou da cidade, não é? E o documento é uma autorização mesmo de execução.
em que todo muçulmano, né, diz, né, o fulano, filho de fulano, é um blasfemo, então merece morrer. Então todo muçulmano fiel, né, que encontrar, não é, o João está autorizado a executá-lo, né? O documento é assim mesmo. E pronto. E depois que o João foi cuidado lá, as igrejas fizeram uma coleta, né, com ofertas, e ele conseguiu então fugir do Paquistão e fazer uma travessia, né? João é um ótimo menino, um menino mesmo comprometido, nos ajudava com a tradução, nos discipulados, quando precisávamos traduzir documentos, né? Era uma pessoa muito ativa dentro do nosso ministério lá, né? Nós não trabalhávamos sozinhos, éramos em nove pessoas, né? Tínhamos uma equipe multidisciplinar, inclusive esse irmão que está aqui com essa camisa listrada, ele é um pastor também perseguido e ele fazia parte da nossa equipe, né? O pastor Latif, e ele é uma bênção também junto com a esposa, e nos ajudava muito, né? E era um grande contato para a gente. Então, assim, o João, a gente deu entrada em toda a documentação do João lá na Itália, não é? Mas só que quando chegou a sentença do João, a sentença deu negativa. E a justificativa da negativa era que João não tinha sido reconhecido como cristão, né? Dentro na primeira audiência, que é a audiência territorial lá na Itália, a gente não pode participar, né? É só o refugiado, e ele é recebido por uma equipe multidisciplinar, não é? Desde a Acnur, da prefeitura, assistentes sociais e tantas outras pessoas fazem parte dessas pessoas que vão ali entender o caso, ouvir, não é? Mas só que uma coisa que me intrigou, não é? Era uma das perguntas que estava dentro do testemunho do João, né? E como ele estava fazendo um pedido de refúgio por motivo religioso, é óbvio que chega num determinado momento da audiência, ele é perguntado sobre a fé, né, que ele tem, né? Então, assim, mas só que a gente está falando sobre a Itália, né? A Itália é um país católico, né? Pelo menos nominalmente, a maioria dos italianos são católicos nominais. E assim, quando a gente fala sobre cristianismo, e o que eles querem saber, as perguntas que eles fazem sobre o cristianismo é muito diferente, não é? Por exemplo, o João ele é evangélico. Fizeram perguntas para o João, assim como, por exemplo, quais são os sacramentos, né? Quem foi o penúltimo papa, entende? E aí nós tínhamos uma dificuldade muito grande de defender, né, os refugiados cristãos perseguidos, porque quando eu saí da Tailândia e cheguei na Itália, eu tive que lidar com mais de 10 processos de refugiados cristãos perseguidos, não é? E todos eles negados, não é? O pedido de refúgio negado, exatamente porque eles não tinham sido considerados pela equipe multidisciplinar como não cristãos, né? Mas só que uma pergunta foi diferente para o João, né? Perguntaram para o João quem tinha matado Jesus, né? E, poxa, eu tinha falado no início, né, que João, ele era um dos refugiados que tinha o maior conhecimento bíblico, muito participativo, não é? E ele virou, então, para aquela equipe, né, que ele não sabia quem é que tinha matado Jesus, né? E aquilo mexeu muito comigo. E aí eu liguei para o João e falei assim, João, vamos conversar, que a gente precisa conversar sobre o que aconteceu contigo, né, com o teu caso. E aí eu chamei ele, fomos para uma cafeteria tomar um café, né, tomar um cappuccino. E pronto, eu fiz a pergunta para ele. Falei, João, o que está acontecendo? Eu sei que você sabe responder essa pergunta. Por que você disse na tua audiência que você não sabia quem tinha matado Jesus? Aí ele virou
pra gente e falou assim, pra mim, né, perdão, ele, pastor, eu cheguei na frente daquele tribunal, né, o tribunal de Verona na época, né, e ele falou, e tinha até tinha um tanque na frente, tanque de guerra na frente do tribunal, militares para tudo quanto é lado, e por conta, né, das medidas antiterrorismo, né, daqui da Europa, a Itália tem, pelo menos naquela época, estavam num alerta grande, então praticamente muitos prédios governamentais tinham esse tipo de medida, né? E ele entrou no tribunal e mais soldados armados, entra na sala de audiência, policiais armados, e ele virou e falou, aí eu tive medo de dizer que também os romanos tinham contribuído para a morte de Jesus. E aquilo me impactou. E ele falou, e eu tive medo de ser julgado por eles e executado, por me matarem por falar isso, né? E eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, caramba, uma perspectiva assim que, imagina, né? Pra gente que não vive, né, sob um jugo tão forte que é a perseguição, né? Ele já estava já há 2 anos na Itália, vivendo num país estável, num país livre, protegido, né? E eu pensei ali, eu aprendi com ele, falei assim, meu Deus, olha, perseguição é tão severa que ele sai debaixo da perseguição, mas a perseguição não sai de dentro dele, né? Então, e essa é uma realidade muito, muito frequente de cristãos perseguidos, né? De refugiados cristãos perseguidos, né? Eles fogem, mas ainda vivem com medo, ainda vivem ou medo pessoal ou medo dos familiares que eles deixam ou da igreja que eles deixam, né? Então, e aí a gente foi lá visitar o João, né? O João, depois apelamos, eu virei para ele e falei assim, olha, João, depois que ele me contou isso, né? E aí eu quis quebrar um pouco o clima, né? Falei assim, João, fica tranquilo que esses italianos de hoje aí, se tiver uma gota ou duas do sangue romano, é muita coisa, né? Brincando com ele. E falei assim, olha, João, você precisa saber que aqui é um país seguro para você. E você pode dizer aquilo que você quiser, aquilo que você acha, não é? E nós vamos agora apelar o seu caso, nós vamos, né, inclusive eu vou relatar, né, nessa defesa, nessa segunda defesa, essa tua experiência dentro da audiência, para eles entenderem ainda mais a realidade da perseguição religiosa, mas eu quero que você acorde comigo uma coisa. Falei, se te fizer essa pergunta de novo, quem é que matou Jesus? Eu quero que você responda que foram os meus pecados e os seus pecados que mataram Jesus. E pronto. A gente correu atrás, né, das coisas e anexamos mais documentos e tudo mais. E graças a Deus o recurso, né, que fizemos foi acolhido e ele foi reconhecido, né, como refugiado, teve um status pleno de refugiado reconhecido. E graças a Deus está lá na Itália trabalhando, feliz, né? E é uma bênção lá. Bom, tem uma segunda foto aí também que mostra mais pessoas, né, que a gente acolhia. Nós tínhamos uma parceria, inclusive até com o pastor Latif. O pastor Latif, ele tem uma igreja, não é? Que é chamada Igreja Pacorrindo. Ele lá em Trento, né, na cidade onde nós morávamos, né? Essa era a igreja italiana que nós fazíamos parte e a qual nós tínhamos parceria, né? E nós fazíamos, inclusive, um dos nossos trabalhos, além de ajudar os refugiados nessa questão documental e obtenção de status de refugiado, né? E nós tínhamos também um trabalho de integração desses irmãos. E era um trabalho de integração não só na sociedade italiana. A gente os ajudava com o curso de italiano, tínhamos umas ações semanais, né, dentro da igreja, do espaço da igreja italiana, para que eles, então, tivessem conexão com o italiano, não só a língua, mas também a cultura, os irmãos italianos, né? E tá eu aqui do meu lado e a minha esposa, né, para os irmãos conhecerem, a Priscila. Embaixo aqui, abraçada aqui,
a um irmão refugiado é o meu filho Pietro. Só faltou a Vale aqui nessa foto, mas tá aí. A gente tem, assim, cada irmão que vocês estão vendo aqui tem uma história para contar, né? Eu tenho irmãos aqui que não aparecem, mas tem irmãos que perderam uma vista. Tem um irmão aqui que foi decepado um braço, uma mão, perdão, por conta da perseguição. E irmãs que foram assediadas e tiveram que fugir, não é? Que muçulmanos que queriam fazer um casamento forçado com essa irmã de qualquer jeito. Então, essa irmã, a questão do gênero também no refúgio é uma coisa muito, muito, muito forte, né? No próximo sábado, agora 17, inclusive, vai ter um evento aqui nacional cá em Portugal que se chama Refletir, inclusive da igreja que nós fazemos parte, né? E vai estar até também no YouTube, né? O evento, tudo vai ter online, e nós teremos uma plenária lá e falaremos sobre gênero e refúgio, né? E falaremos também a respeito sobre quando nós... isso é uma coisa muito interessante. O entendimento da causa do refugiado não como crise, mas como a causa, né? No momento em que a gente entende o fluxo migratório, né, de refúgio como uma crise, né? É diferente quando nós entendemos ele como uma causa, né? Então, a gente também vai ter oportunidade de partilhar nesse evento, e vamos falar a respeito sobre a realidade, né, das mulheres, não é? Se a gente entende hoje, nos nossos países estáveis, que as mulheres elas possuem vulnerabilidades que os homens não estão habituados a ter. Então, vocês imaginam no fluxo migratório, vocês imaginam, né? A gente que trabalha com refugiado, né? A gente sabe bem, e imagina também países, né? Que são de matriz muçulmana, onde o machismo prevalece, né? Onde subjugar a mulher, né? É um hábito, né? Cultural, não é? A gente felizmente acolhemos uma irmã também que veio da Líbia, onde ela foi agora foi assim que nós chegamos aqui, cá em Portugal. Ela veio da Líbia, né? E ela não é da Líbia, óbvio, ela passou pela Líbia e ela foi violada lá, e por resultado dessa violação ela estava grávida, né? E a gente só foi descobrir isso porque, assim, ela estava num estado de trauma tão grande que, assim, passaram-se 5, 6 meses, né? E a gente não sabia o que tinha acontecido porque ela não contava, sabe? A vergonha dela era tão grande que a gente sempre perguntava, né? Então, a irmã é casada? Ou então a senhora é casada? Perguntando, né, sobre a família, de onde veio, né, e o pai da criança, e ela sempre desconversava, né? Ele tá ciente onde ele tá, ele quer vir para cá, né? Tem uma forma da gente ajudar, não é? E se ela sempre desvirtuava essa situação, até que então, 6 meses depois, ela contou a história. Ela, olha, eu fugi do meu país e chegou na Líbia, me pegaram e pronto, e me estupraram e pronto, e eu tô grávida, né? Então, assim, é uma realidade muito, muito triste, né? Muito triste, muito triste. Essa a comunidade Paco Rindo tinha aproximadamente 100 irmãos, né? E todos eles vinham no estado, maioria, perdão, como era uma igreja refugiada, né? E a gente tinha também o objetivo de conectar, né, essa igreja refugiada com a igreja local, né? Porque o nosso objetivo não era criar uma igreja étnica, mas a gente queria e a gente sabe a riqueza, né, que seria se os refugiados fizessem parte da igreja local, né? Tanto a riqueza que os italianos poderiam trazer, não é, para os refugiados, assim também como a riqueza que esses refugiados poderiam contribuir para a igreja local, né? Então,
E esse era o nosso trabalho mais árduo, né? De criar pontes, né? Desenvolver pontes para que tanto os italianos dessem passos em direção aos refugiados, quanto também os refugiados dessem passos em direção aos italianos, né? Foi uma benção. Pode passar um pouquinho. Isso é uma coisa também bem interessante para a gente falar na questão de refúgio aqui na Europa. A boa parte, né, dos refugiados também, eles vêm com um entendimento assim, né? O homem sai da sua terra, não é? Vem para cá, para a Europa, e depois que consegue o status de refugiado ou que consegue se estabelecer, ele pede a reunião familiar, né? Ele faz com que abre um processo para que a família venha num ambiente mais seguro, né? Porque assim, no caso desse irmão aconteceu isso, né? Então assim, ele veio numa situação muito, 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 muito degradante, em rotas, né? Ilegais de chegada aqui à Europa. E ele passou 5 anos na Itália, 5 anos na Itália, com status reconhecido, muita dificuldade de integrar, fazendo cursos, mas não tendo dificuldade de ser inserido no mercado de trabalho italiano. Quando conseguia, eram contratos muito, muito precários, e isso impossibilitava, inclusive, que a reunião familiar acontecesse, né? Mas depois de 5 anos, a pandemia, tudo, né? A família dele finalmente chegou, então chegou bem, com visto, né? E foi o último caso, né, que eu trabalhei diretamente lá na Itália, mesmo cá de Portugal, né? A gente participou de todo o processo, desde o pedido de reunião familiar na prefeitura, lá em Trento, muitas conversas com a embaixada, com o consulado italiano lá em Islamabad, para que então pudesse emitir o visto para a família dele. Além do trabalho, nesses 5 anos, essa família, nós tínhamos que trocar praticamente de 6 em 6 meses a localidade deles, né? Então, assim, crianças que não puderam ir à escola durante esse tempo, né? A menina já era uma adolescente, a mais velha, já estava já com quase 18 anos, e a gente tinha dificuldade a gente conseguiu uma semana antes de dar entrada no pedido de reunião familiar, antes que ela completasse os 18 anos, né? Se ela então completasse os 18 anos, seria muito mais difícil. A gente tinha um medo muito grande que as 2 meninas dele fossem raptadas para casamentos forçados, né? Então, por isso essa luta toda, né? Mas pronto, estão todos hoje na Itália, felizes lá na escola, fazendo cursos e pronto. Vou passar a passagem rapidinho nas outras fotos, porque também são coisas que referentes ao nosso ministério. Na primeira foto, essa aí com a minha esposa, são coisas que nós fazemos hoje, né? Nós desenvolvemos projetos com refugiados e a igreja perseguida em vários lugares do mundo, por conta da minha função na Mais, né? Como gestor de projetos internacionais. Então, essa é uma foto no Oriente Médio. Ali, a nossa base tem vários projetos com refugiados iraquianos e sírios, né? Esse é um irmão sírio, né? Talvez os irmãos já ouviram falar de muçulmanos que se convertem através de sonhos com Jesus, né? E esse irmão, ele sonhou com Jesus, né? E ele é um muçulmano sunita, né? E no meio da guerra da Síria, né? Ele ainda era soldado na guerra ele era um soldado da Síria, e ele foi reformado um mês antes da guerra começar, né? Mas mesmo como muçulmano, ele era perseguido pelos xiitas, né? Mas nesse interim todo, nessa loucura toda, Jesus aparece para ele em sonho, e depois, não tenho tempo para contar o testemunho dele, mas é incrível a experiência que ele teve. Pode passar, irmã, mais uma. A gente já está terminando, faltam só 2. Essa é uma foto também num outro país de matriz muçulmana, né? A gente orando por uma viúva. Nesse país, o cristão, para ter o mesmo salário que o muçulmano, ele precisa ter uma jornada dupla de trabalho. Então, se o muçulmano em 8 horas ganha X, o cristão ele precisa trabalhar 16 horas
para que então né, tenha um salário mínimo, né, para eles viverem. E esse marido, ele teve um infarto fulminante dentro do ambiente de trabalho, porque, enfim, por conta de todas essas condições, a gente estava ali a dar suporte a essa família e orar por elas. E ali do outro lado a foto de uma irmã iraquiana, que a gente também distribui Bíblias em áudio, né? Tem muitos contextos que a gente não pode levar a Bíblia física, mas a gente então leva a Bíblia em áudio, né? Então essa foto aí é uma foto da Bíblia em áudio que a gente entrega, né, para muitos irmãos, e a Bíblia na língua deles, né? Pode passar. Nesse mesmo país ali, isso aí é um almoço com uma família síria, não, síria, da Síria, né? Eles botam um plástico no chão e a gente, pronto, come. Essa é uma mesa bem farta, né? E era uma das formas também que a gente sabe, usava para usar como, na verdade, era um termômetro que a gente fazia com os refugiados. Nós nos convidávamos para comer na casa deles. E se a gente visse fartura, era porque a gente sabia que eles estavam bem inseridos, né? Tiveram outras famílias que a gente dividia um pedaço de pão e uma latinha de atum. Então a gente sabia que a situação estava complicada, e depois a gente dava um jeito para que eles então tivessem dignidade, não é? A outra foto ali é uma igreja que foi demolida nesse país porque estavam a construir uma mesquita a 200 metros nessa igreja. Então eles então não achavam digno que uma mesquita tivesse uma igreja próxima. Então eles demoliram a igreja. Pronto, tem outras fotos também ali para passar. Isso aí foi minha viagem agora esse ano no Níger. Saiu uma foto. O Níger tem mais da metade do país, fica no deserto do Saara, né? E aí eu pude visitar uma igreja, desenvolvemos um projeto de microfinanciamento a irmãos empobrecidos, né? O Níger tem o pior IDH da África e o terceiro pior do mundo, e existe ainda uma igreja que sofre, né? Dentro desse contexto de extrema pobreza. Então ali a gente está desenvolvendo um projeto de microfinança para tanto injetar recursos em micronegócios já existentes, ou então dar suporte a irmãos que estão desempregados para criar um novo negócio, né? Pode passar rapidinho. Tem a foto dos irmãos que a gente está atendendo, são 16 famílias, né? Isso é um pessoal aí. Uma foto de uma igreja, outra igreja. Olha a igreja como é que é, toda de palha, né? Também chão de areia do deserto. Pode passar. Olha aí o interior da igreja. Me lembrou uma barraca de praia em Fortaleza. Como? Me lembrou uma barraca de praia em Fortaleza. Olha aí, ó, na Praia do Futuro, será? Na Praia do Futuro, aí, ó. Eu sei, eu tô ligado. E a última foto aí são 2 irmãos que têm seus micronegócios, né? O primeiro, imagina, é um irmãozinho que colocou tapumes assim num pedacinho da calçada, e a barbearia dele, olha aí. Ele achou um espelho no lixo, quebrado, né? E a gente vai estar investindo, né, para que ele tenha um negócio mais digno e consiga ter uma renda maior, e pronto, e essa igreja possa resistir, estar ali, dar testemunho. E ali do lado é uma irmãzinha que tem um negócio também na calçada de produtos locais. Eu tive a experiência lá no Níger, eles têm uma medicina toda própria, né? E é uma medicina que tem várias... eles vendem pedras de vários tipos, e cada pedra tem uma função diferente, né? E ali eu pude experimentar, comer uma pedra, e ela dizia que era bom para o estômago. Então, tive a experiência de comer uma pedra ali, comer também uma raiz, enfim. A gente vai fazendo tudo. E pronto. Acabaram as fotos. Quem quiser fazer alguma pergunta, se eu puder responder, vai ser benção. O Rogério mandou pelo chat, né? Ele disse que esteve em 2018 na Ucrânia, fazendo um trabalho voluntário e evangelístico através do futebol. Em junho deste ano estaria na Síria e Egito, realizando o mesmo trabalho, desta vez
entre refugiados e órfãos. Como é o trabalho com esporte entre os refugiados na Europa? Você sabe? Ô, meu irmão, olha, o esporte é uma ferramenta incrível no campo missionário, né? Seja ela para vários tipos de missionários, como também no campo de refugiados, né? Inclusive nessa viagem que nós temos projetos lá na Jordânia, né? Que foi nessa viagem que eu mostrei uma das fotos ali do irmão que sonhou com Jesus. E dentro nós temos uma escola, né, para crianças refugiadas, e ali também temos um projeto com a escolinha de futebol, né? E é uma bênção. Olha, o esporte, ele abre portas. O futebol, então, não é? Dizer que é brasileiro e que pode servir com futebol, ele abre portas mesmo. Então, assim, tanto aqui na Europa quanto em outros lugares, irmão, o trabalho é muito importante, né? E uma ferramenta incrível tanto para trazer alegria para as crianças, quanto também para conexões, né? Abre muitas portas, muitas portas. Mas aí eu quero, assim, tentar entender como é que eu posso fazer isso aqui através dessa pesquisa que eu já vou começar a fazer, inclusive. Claro. Qual que você Olha, eu acho que você está no caminho certo. A primeira coisa que vocês precisam fazer primeiro, assim, obrigado pelas informações, Kátia. Eu não sabia, né? Estou muito tempo fora, não sabia dessa realidade em Niterói, né? É bom saber, né? Eu acho que a primeira coisa mesmo, como eu disse, a irmã está no caminho certo. Eu acho que a primeira coisa é fazer uma pesquisa, né? Um estudo de campo, né? Talvez assim, o interessante também é a irmã pensar no futuro, quando a irmã já terminar a pesquisa, talvez fazer um diagnóstico com essas pessoas que vocês, fruto da pesquisa que os irmãos fizeram, né? E para que então entenda como a sua igreja possa servi-los, entende? Através de um bom diagnóstico, né? E eu acho que é bem oportuna a sua ida lá em Curitiba. Sente lá com a Aline. A Aline hoje é a coordenadora dos refugiados, né? Afegãos que nós acolhemos lá, né? E pronto, peça ajuda a eles para desenvolver, então, às vezes já tem até pronto esse diagnóstico, né? Como a irmã é da área do marketing, né? Do jornalismo também, né? A irmã sabe bem fazer esse tipo de pesquisa, né? É através do resultado desse diagnóstico, os irmãos terão muita demanda para ver aquilo que os irmãos poderiam fazer na igreja. E a partir de então, comecem a desenvolver um plano de ação, né? Para servir esses migrantes ou esses refugiados, né? Mas são estrangeiros aí em Niterói que devem ter muitas demandas, né? Então, eu acho que o caminho é esse. Tá bom, irmã Kátia? Tá ótimo. Obrigada aí pela atenção, obrigada pelo convite. Não sei se eu pude responder à altura, mas... Tranquilo, muito obrigada. Nada, agora, prazer. Nós temos agora a nossa querida Sônia. Eu acho que eu sei onde a Sônia está. Desconfio. Sônia, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Onde é que eu estou, Miss? Eu desconfio também. Eu desconfio também. Eu quero cumprimentar todos aí, que a paz do Senhor. Pastor Edilberto, nós temos um privilégio muito grande de ter conhecido você. Você é uma bênção, você, a sua esposa, seus filhos. A Miss ainda não conheço, né? Mas a gente está se conhecendo aí através do canal Missão, né? Das missionárias. Então, a minha pergunta era o seguinte, pastor. Nós estamos aqui em Portugal, né? Eu já pesquisei muitas vezes a respeito de como a gente fazer um levantamento na nossa região aqui, mas eu não sei muito aonde buscar esses dados, né? Da nossa região aqui de Sintra, por exemplo, saber quantos muçulmanos, quantos refugiados nós recebemos aqui agora. Eu não sei aonde que eu vou buscar esse levantamento. E eu queria ver se você teria como dizer algo para nós a respeito disso. Outra coisa eu tive só uma experiência com algum povo perseguido que é em Marrocos, quando nós estivemos em Marrocos com o nosso pastor,
e realmente tivemos lá testemunhos maravilhosos de pessoas que realmente elas têm sonhos, né? Jesus se revela para ela em sonhos, então isso para mim é assim, algo fantástico. E eu queria perguntar também para você, como que uma pessoa, quando Jesus se revela para ela em sonho, o que ela faz? Ela vai buscar na internet algo a respeito disso? Como que ela faz para entrar em contato com outros cristãos, correndo risco, não é? Como que ela faz para entrar em contato com outros cristãos e com a base da missão Voz dos Mártires? Como é que é isso? Tá, vamos lá, vamos por partes. Se eu esquecer alguma pergunta, você me lembra, viu, Sônia? Um abraço ao irmão Armin, viu? Saudade dos irmãos também. Um abraço forte ao irmão Ivaldo, pastor Ivaldo, né? Então, Sônia, eu acho que a primeira coisa que vocês poderiam fazer é ir à junta de freguesia para saber como eles poderiam ajudá-los, né? Explique o que vocês gostariam de fazer dentro da vossa associação, né? Tem que falar na parte legal assim, não é? Depois Sim. também a irmã pode entrar em contato com a JRS, né? E também a PAR, né? Que é o Programa de Apoio a Refugiados do governo português. E a JRS também é uma outra organização não governamental que desenvolve trabalho com refugiados aqui. Então aí você pode ver com eles se eles têm algum trabalho na região aí de Sintra, ou então se pode ser que eles queiram, né, fazer alguma coisa lá e não tem nenhum apoio. Então vocês poderiam ser esse apoio deles aí, tá bom? Mas o primeiro passo seria a junta de freguesia e depois correr atrás dessas duas, uma governamental e a outra não governamental. E ali eu acho que se abre um mundo aí. Sobre as conversões sobre sonho, é muito particular, assim como o sonho é muito particular, né? Vai depender também do país, né? Por exemplo, a gente está acolhendo afegãos lá na base, que a gente teve que resgatar assim, de urgência, porque os próprios parentes denunciam seus familiares, né? Então, assim, um contexto severo como o Afeganistão, que hoje é o país mais perseguidor do mundo, né? Depois de anos em segundo lugar, depois que estourou tudo no ano passado, o Afeganistão hoje é o país mais perseguidor. Em contextos mais brandos, podemos dizer assim, né? Aí pronto, se ele tiver acesso à internet, se tiver acesso a canais, ou de repente, no caso daquele irmão que eu contei rapidinho o caso, ele sonhou com uma igreja também. Jesus pegou ele pela mão e levou ele até a porta de uma igreja na cidade dele. Entrou com ele, virou para ele e falou: olha, essa aqui é a sua família. Entende? Uau. Então, assim, ele acordou, né? E foi. Então, assim, cada sonho, como é muito individual, né? Esse pós-sonho também, eles são bem particulares. E o meio em que ele está inserido, o país que ele está inserido, influencia o contexto, né? Não tem jeito. Oi, estou na Finlândia. Eu sei. Fala teu nome e faz a tua pergunta. Meu nome é Laura, eu estou aqui em Rintara, perto de Porvoo. Sou brasileira, mas estou aqui na Finlândia faz 4 meses atualmente. E eu tenho 2 perguntas para você, pastor. A primeira é a sua visão de como é a adaptação de crianças e adolescentes no meio dos refugiados, como eles se adaptam, eles têm mais dificuldade do que os adultos, eles não têm mais dificuldade, eles são mais sensíveis, eles têm dificuldade de aprender a língua, eles conseguem ter mais conexão com o evangelho. E a segunda pergunta é o que a gente tem feito como missão para que a gente pare de receber refugiados e comece a implantar a mentalidade de conseguir trazer seguranças para fortificar a igreja nos países perseguidos, em vez de trazê-los para fora, mantê-los dentro com a segurança. A gente tem pensado em formas de fazer isso, a gente tem conseguido atuar dessa forma, hoje ainda é mais seguro trazê-los para fora do que tentar mantê-los dentro? Vamos lá. A primeira pergunta, né, sobre as crianças, né? Interessante, até bom a irmã perguntar. A minha esposa tá para lançar agora no próximo mês um livro infantil
que esse livro ele é uma ferramenta, na verdade, né? Uma ferramenta de ajuda a crianças a desenvolverem vínculo com os seus cuidadores, né? As crianças, elas dentro do campo do fluxo migratório, do estado de refúgio, elas têm muitas dificuldades, né? Muitas delas são retiradas dos seus países e elas não sabem nem por que elas estão saindo, né? Os pais, às vezes, por conta do contexto, da realidade, elas... né, ou então até mesmo acha que não é importante ter esse cuidado, não é? Ter essa conversa, não é? E os traumas e um ambiente de insegurança vai aumentando e essas crianças vão desenvolvendo doenças emocionais, não é? Questões emocionais muito grandes, não é? E pronto. Então, assim, é uma realidade, é uma dificuldade. Assim, as crianças, eu costumo dizer que, assim, são as primeiras na grande maioria, na maioria, não é? Óbvio que tem suas exceções, mas, assim, as crianças são aquelas que vão à escola, são aquelas que aprendem primeiro o idioma local, ela tem também suas dificuldades na adaptação, porque, por exemplo, enquanto os pais estão ali, não é, lidando com toda a situação documental e de segurança e de tentar buscar trabalho, essa criança está inserida num ambiente que não é dela, né, indo para uma escola que ela não conhece ninguém, não conhece a cultura, é um outro ambiente, não é? A geografia é outra, o contexto é outro também. Então, existem muitas demandas para lidar com essas crianças, né? Então, assim, é uma situação muito, muito delicada e a gente precisa lidar com as crianças de uma forma especial, com uma linguagem especial para ela, não tratar as crianças do mesmo modo que a gente trata os pais, os adultos, não é? A gente precisa ter uma outra estratégia, uma outra metodologia, né? Uma outra abordagem, né? E é isso. Sobre a igreja perseguida, irmã, então, a maior parte e a parte mais esmagadora da igreja perseguida se mantém no seu país de origem, tá? Por exemplo, a Voz dos Mártires, a Mais, o objetivo dela não é resgatar cristãos dos seus países. A gente, pelo contrário, a gente desenvolve projetos para empoderar, não é? Para treinar, para capacitar, para encorajar os irmãos a continuarem nos seus países de origem. Porque para que, então, eles continuem, não é? A serem canais de testemunha, do evangelho ali naquele lugar, entende? Então, assim, essas pessoas só são retiradas do campo quando existe perigo iminente, né? Então, assim, por exemplo, os refugiados que nós acolhemos na Itália, nós só tínhamos conhecimento desses irmãos quando eles já estavam na Itália, né? A gente não acompanhava essas pessoas desde o país deles de origem. Quando a gente descobria que essa pessoa tinha migrado, tinha chegado à Itália e era um possível cristão perseguido, então a gente acolhia, entende? Não sei se eu cheguei a responder todas as perguntas da irmã. É isso? Consegui, sim. Muito obrigada. Você poderia passar o Nada. link vai ser disponibilizado, o livro da sua esposa? Vai ser um prazer acompanhar e conhecer mais trabalho. Olha, a gente está, graças a Deus, foi para a gráfica essa semana, né? A gente vai publicá-lo agora em português e em inglês, já está pronto também. Vamos já traduzir para o espanhol e também para o árabe, né? Ótimo. E é um livro assim, é um pássaro, conta a história de um passarinho que vai participar da migração pela primeira vez. E aí pronto, e dentro dessa história lúdica, a Priscila aborda todos os sentimentos, não é? Todas
as situações também que a criança passa na migração e esse passarinho vai passar. E o que acontece? Ele não é só um livro, como eu disse, é uma ferramenta. Tem um material de apoio para que assim alguém, não é, passe esse livro com essas crianças, não é, e ele seja então um livro capaz de desenvolver na criança e nos cuidadores esse sentimento de desenvolver vínculos, para que um canal de fala se abra, para que canais que feridas sejam tratadas, não é? Então, assim, eu sou suspeito para falar, mas é incrível o livro. A gente agora vai fazer um tour de lançamento, né? A gente vai para o Brasil, a gente vai também aos Estados Unidos lançar o livro lá, e depois nós vamos, quando voltarmos para a Europa, a gente vai abrir uma agenda também de lançamento do livro cá. Então, assim, até já aviso já quem é do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Paraná, nós passaremos por esses lugares com eventos de lançamento do livro. E assim, o livro, ele é uma coisa que a gente crê que foi Deus que nos deu esse livro, sabe? E assim, esse livro ele vai ser vendido, e o valor integral da venda do livro, ele vai ser revertido para projetos para que esse livro chegue para os refugiados, para os migrantes, né? E o interessante é que esse livro ele não é só para refugiados, nasceu por conta do contexto de refugiados, mas hoje ele pode ser usado como ferramenta para todas as crianças, né? Hoje a gente precisa criar vínculo o tempo inteiro com as nossas crianças, né? E assim, ele é uma ferramenta que se encaixa com realidade de refúgio, realidade de imigração, realidade de bullying, realidade de questões relacionadas mesmo à falta de conexão entre o adulto e a criança. Enfim, é uma ferramenta incrível. E a gente ainda tem isso, é um livro missionário mesmo. A gente vai, óbvio, vamos vendê-lo de uma forma física, de uma forma também, como se diz, um e-book, né? Uhum. E o valor todo, ele vai ser revertido para o projeto com refugiados, né? Tem uma outra pergunta no chat, que é exatamente sobre teus contatos. Quando as pessoas quiserem falar com você, quais contatos elas encontram vocês? Ah, tá bem. Olha, eu tenho claro, tenho o Instagram da Mais, né, as redes sociais da Mais, tem as redes sociais da Voz dos Mártires Portugal, tem o meu Instagram também pessoal, que é o meu nome, edilberto.busto, e ali diariamente, praticamente, eu atualizo, não é, sobre realidade da Igreja Perseguida. Né? O objetivo do meu Instagram é tá ecoando, né, ou amplificando a voz da Igreja Perseguida. Tá? E tem também já a rede social do livro, né? Que na verdade é uma associação que nós criamos, que é a Associação Amistar Global. E lá tem todas as informações sobre o livrinho também, já tem fotinhos já da capa do livro, já tem né? E pronto. E assim, o interessante é que a Priscila também, óbvio, vocês vão estar falando com ela também, mas assim, a gente está abrindo a nossa agenda lá no Brasil, nos Estados Unidos, e depois aqui na Europa, quando voltarmos em setembro, para irmos às igrejas, associações, não é? Para falar sobre essa ferramenta, né? Então, assim, quem tiver mais interesse, depois nos escreva lá. Tem o meu contato também lá no grupo lá de Missões na Europa, né? Meu telefone, também pode entrar em contato, não tem problema. Pastor Gilberto Amistar Global. Faz parte no WhatsApp, no Instagram do Grupo Missões na Europa. Então, você entra lá no grupo, se você quiser se engajar com essa questão dos refugiados, e você não somente vai ter acesso ao pastor Gilberto, mas também a vários outros missionários que estão realmente no campo, trabalhando dia a dia com essa temática. Com licença, bom dia a todos. Deixa a Márcia primeiro. Bom dia, irmã Márcia. Aqui em São Luís do Maranhão. Sou nascida e criada em São Luís, Maranhão, Brasil. Né? Aqui no Nordeste, né? Então, eu sempre
gostei de pessoas de fora, do exterior. Sou professora de língua inglesa também. Trabalhei como guia de turismo e sempre encontrei estrangeiros, gringos, né? Como se chama, gringos. Inclusive, o pai do meu filho, ele é suíço, alemão, né? Então, eu sempre fui fissurada por essas pessoas. Mais tarde, eu vim entender que Deus tem uma obra missionária transcultural na minha vida, né? Então, eu entendi as coisas por outro lado. Agora que eu estou, de um tempo para cá, que eu estou entendendo que não é nada daquilo. O Senhor, quem tem é outra coisa na minha vida. Então, o Senhor mudou tudo, né? E aí sempre eu me esforço para levar a palavra de Deus para essas pessoas, mesmo aqui na minha terra. E eu vi outro dia um senhor que estava vendendo joias no centro da cidade. E ele é de Senegal, bem mais negro, né? A pele bem mais nítida do que a minha. E eu comecei a conversar sobre cor de pele com ele, né? E ele conversava comigo, eu com ele vestido com as roupas da terra dele, de Senegal. Aí eu perguntei sobre as roupas e tudo, e por aí foi. E eu perguntei se ele era muçulmano. Aí ele disse, sou muçulmano. Ele dizendo lá, né? Aí eu fiquei, e agora, meu pai? Como é que eu vou evangelizar esse povo? Aí eu perguntei sobre a bomba, né? Eu sei que foi um erro meu, mas como eu estava na minha terra, eu tinha todo esse direito, porque eu lá não perguntaria. Aí ele disse, não, isso é coisa de extremista, muçulmano é gente boa, não tem bomba não, é coisa de extremista, nós somos religiosos que não temos bomba não. E ele começou a rir, e conversava comigo, foi tempo que chegou uma freguesa para comprar uma joia, que ele estava vendendo joias. E eu fiquei pensando, já pensou? Eu comprar uma joia dele já é uma ligação para nós conversarmos, convidar ele para levar ele na minha igreja, né? Porque eu tenho visto o seguinte, que esse pessoal aqui na nossa terra, eles têm um comportamento diferente. Se lá na terra deles eles são fechados, aqui eles são abertos, porque estão em terras alheias. E aí a gente aproveita para levar a palavra de Deus. Então, a pergunta é o seguinte, é por esse meio que a gente consegue chamar eles para Cristo, conversando, como eu estava fazendo, ou não? Então, irmã, eu acho que assim, uma coisa positiva que a irmã fez foi se conectar com ele, né? Conversar, abrir esse diálogo, né? De fato, ele tem razão, né? Não é porque a pessoa é muçulmana que a pessoa ela é uma extremista, né? O que ela pensa, né? Existem os grupos, né, extremistas, né, que infelizmente muitos deles governam países e então impõem aquilo que eles pensam sobre um Islã radical como políticas governamentais, né, ou políticas de um país, né? E assim, eu vou trazer um pouquinho para a Europa, né? Esse contexto que a irmã está a falar. Nós temos hoje aqui na Europa uma grande oportunidade, né? Por muito tempo, a igreja global de Cristo, ela orava para que Deus então abrisse portas em países de alta e extrema perseguição, países onde o evangelho não consegue entrar, não é? Onde é difícil enviar missionários, onde inclusive o missionário para se conectar com um local, dependendo do país, às vezes demora anos por causa da segurança, tanto do missionário quanto a segurança de quem ele vai conectar, não é? E então, por permissão divina, acontece todas essas coisas, todo esse fluxo migratório, e então pessoas de não sei quantas nacionalidades vêm vai para o Brasil, vai para a Europa, né? Vão para a Europa, vão para o Brasil e para outros lugares, né? O mundo hoje, ele de fato, ele tem essa versatilidade na migração, né? Para os irmãos terem uma ideia, aqui em Lisboa tem um bairro, né? A irmã Sônia conhece, que é o Arroios, né? Arroios é um bairro próximo do centro histórico, né? Um bairro histórico, né, irmã Sônia? Um bairro antigo.
Ele hoje, assim, ele até muitos anos atrás era um bairro tradicionalmente português, né? E hoje ele é o bairro mais internacional da cidade. Eu descobri há pouco tempo agora, através de pesquisa, que existem mais de 70 nacionalidades registradas na prefeitura, não é? Na subprefeitura do Arroios. São 70 nacionalidades na minha cidade, sabe? A 10, 15 quilômetros de onde eu moro, sabe? E então, como é que a igreja vai responder, a igreja portuguesa vai responder a essa permissão divina? Eles estão longe da perseguição, longe do extremismo, não é? Eles estão num país laico, num país onde há liberdade religiosa, um país, inclusive, que fala a minha língua e que, em teoria, eles vão aprender a minha língua. Então, nem a questão do árabe ou do urdu, de qualquer língua tribal, eu vou precisar aprender. Porque essas pessoas estão sendo o quê? Conectadas e aprendendo a cada dia português. Então, assim, e a gente precisa fazer parte desse movimento divino. Não é? A gente precisa entender o fluxo migratório, hoje essa causa dos refugiados como uma grande oportunidade de Deus, não é? Para que nós, Igreja de Cristo, a gente seja capaz de alcançar esses povos. Não é? Você imagina uma igreja local cá em Portugal, vamos dizer lá em Arroios ou aí em Sintra, Sônia, oro por isso, hein? Da gente se conectar com esses povos, essas pessoas se converterem, terem uma vida com Cristo, essas pessoas se capacitarem, daqui a pouco vem um chamado para ela, olha, eu sou da Argélia e Deus está me falando que eu preciso voltar para o meu povo. Olha que diferente, né? Esse camarada não precisa de visto, conhece profundamente a cultura dele, né? Não vai ter choque cultural, não é? Ele vai, olha, e esse é o compromisso que a Igreja de Cristo na Europa tem, sabe? A gente precisa orar para que a Europa volte a ser um celeiro de missionários. E a gente precisa entender que a gente precisa se envolver com isso. E que a semente que a gente vai plantar hoje, de amar essas pessoas, de caminhar na direção delas, desenvolver projetos de acolhimento, de amor, sabe, de interculturalidade, não é? Isso vai gerar fruto no futuro e o impacto desse nosso trabalho, cuidado deles aqui, a gente não vai ter a dimensão daquilo que vai acontecer para a honra e glória de Deus, e a gente precisa orar e agir por isso. Gente, eu quero agradecer a todos vocês pela participação. Muito obrigada, Gilberto. Você quer dizer mais alguma coisa antes de encerrar? Eu só tenho só a agradecer mesmo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado também pela partilha dos irmãos, né? E das irmãs. Para mim é um motivo de grande honra mesmo estar aqui e ao mesmo tempo agradecer porque o canal, né, Missões na Europa fez com que isso virasse uma realidade, né? De termos, imagina, pessoas de vários lugares do mundo, né, tendo acesso, falando sobre o que Deus pode fazer especialmente na Europa, mas em outros lugares também. Então, agradecer aí todo o esforço do Glauber e de toda a equipe, né, da Mirza, enfim, é sempre abençoador, né, fazer parte disso. Fico muito feliz. Obrigado também o tempo que os irmãos disponibilizaram para me ouvir aqui, para a gente conversar, não é? Para a gente é maravilhoso. Aqui nós lidamos com bullying, né? Muitas adolescentes japonesas, elas se suicidam aqui e o bullying aqui mexe muito, essa cura interior, a parte emocional, então é muito complicado, né? Refugiados, eu não lido com refugiados, né? O Japão recebeu 600 refugiados ucranianos, mas não foi na nossa cidade, foi em Guma, que é outra cidade, né? Eu estou em Aichi, perto de Nagoya, mas a gente lida com muitas etnias diferentes aqui, né? Mas o abraçar, o receber, aqui nós falamos assim, quebrar o gelo, porque eles chegam assim, preocupados, é muito difícil, mas um aperto de mão, um abraço, mesmo que você não fale o idioma,
e o Nihongo, o japonês, é muito difícil, né? Então, mesmo que a pessoa não fale o japonês, aquele abraço, a forma que você recebe, quebra o gelo, tem que quebrar o gelo para poder entrar, né? Então, É isso, é isso. agradeço Que muito a bênção. sua oportunidade, né? Meus queridos, eu Deus agradeço, abençoe. que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, que Deus possa ajudar todos vocês na caminhada, vamos perseverar e, se Deus permitir, até o próximo mês. Deus abençoe. Paz, tchau. A paz. Deus abençoe, adeus, a paz.